真っ黒の空を貫いて地球を撃った雷は我ら幼い人類に目覚めてくれと放たれたマクロスマクロス惜しくたった若者は愛する人をかばいつつ旅立つ日々を戦い開く Will love me tomorrow 闇を切り裂き飛びゆく先は遠く輝く青い星マクロスマクロスマクロスBom dia, tarde, noite, pessoas. Ajustando as coisas aqui como sempre. Vou colocar a webcam. Vou colocar uma trilha de fundo. Espera aí um momento. Foi? Então, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Mais um FD, Ficção em Debate. Dessa vez também do Fórum do Anime. E o anime da vez é Macross. Macross é um anime antiguíssimo. Antiguíssimo entre aspas, tá? De 1983. É uma daquelas relíquias, pode dizer assim, da década de 80, junto com Gundam, junto com a Ashita no Joy, junto com outros animes do Dezaki. Então Macross é um dos primordiais, assim, é um dos animes que introduziram alguns gêneros ou fortificaram alguns gêneros específicos. O gênero de robô gigante já existia, né? Só que com arcos diferenciados, assim. O Murakami sabe disso, o Murakami manja pra caramba de como é que funciona a história do anime, eu não vou falar coisa com coisa aqui, mas qual a lógica de Macross? Então, esse anime antigo que, claro, por causa da data, ele tem uma animação pobre, entre aspas, né, limitada, e uma trilha sonora, uma sonoplastia também limitada, porque ele é antigo, né? No entanto, é uma história original, de 36 episódios. E Macross é legal pra caramba, cara. Eu vendo no fórum do anime, eu não participo lá, não discuto nada, mas é um dos animes antigos que eu vi que é mais carismático, sabe? Diferente de, por exemplo, aquele que a gente viu, Kashham. Kashham, ele não tem um carisma, ele é forçadão, ele é meio infantil. Macross, ele pega uma cara mais seinen. Ele vai pra um lado mais Hokuto no Ken da vida, que é um anime parente dele da década de 80. Parente por ser próximo, né? Mas ele pega uma vibe mais Hokuto no Ken, uma vibe mais adulta. Ele introduz uma ópera espacial tipo Star Wars, tipo Star Trek, diferenciada. E tem uma pegada que eu adoro em Macross, que é o pacifismo. Macross e Gundam acho que é menos um pouco, mas Macross ele tem uma lógica pacifista constante. É uma crítica constante à guerra, num contexto de guerra que é inevitável, e além de inevitável, é quase que programado, entre aspas. É obrigatório, é mandatório que tenha guerras na civilização humana. E a história de Macross é interessante porque, já falo um pouco dos momentos centrais, mas, primeiramente, a humanidade ainda não sabe se a humanidade foi criada por uma espécie ou outra, se ela é uma espécie ancestral que acabou ressurgindo. Tem um bom debate ali sobre qual a origem da humanidade, que não é aprofundado, que é só uma espécie de ponto de alegoria. É um ornamento do anime, uma coisa mais ornamental. Qual a origem da humanidade? E qual a origem da violência da humanidade? E aí, na origem da violência da humanidade, temos algumas teorias. Macross é o seguinte, o planeta Terra vive normalmente ali, numas guerras internas, tem uma guerra civil ali, grandiosa, depois acaba a guerra civil, só que, num belo dia, uma nave espacial cai no planeta Terra. É uma nave de um povo extraterrestre que não bem cai, é como se fosse um presente, literalmente. Ela é cedida para o planeta Terra sem que eles tenham capacidade de negar ou aceitar. E o planeta Terra faz o quê? Eles consertam essa nave que caiu, foi um presente, entre aspas, não sei ao certo se caiu, foi um presente. Consertam essa nave que estava quebrada ali. É uma nave de um povo que é o...
Deixa eu ver se tem aqui o nome, que eu esqueço desse povo. Porque é um povo que aparece só de background, ele não é um povo que aparece de fato. Na verdade, não tem nenhum representante durante 36 episódios desse povo no anime. E eu não tenho aqui o nome deles. Mas eles são os inimigos dos Entrades. Inimigos dos Entrades. Quem são os Entrades? Zentradi é uma raça militarista, é uma civilização militarista que é conquistar planetas e galáxias e só vive através da guerra. A única coisa que eles sabem fazer é guerrear e conquistar territórios e violência. Eles são só isso, é superficial mesmo. É tipo um Klingon da Star Trek, eu acho. Klingon, não sei direito, não sou aprofundado de Star Trek, mas eu acho que é meio que um paralelo a um Klingon, que é só uma raça militar, espartana, violenta, que busca a glória através da aniquilação do outro e da sobrepujar o outro através da força militar. E no caso, essa nave do inimigo, que está dentro do planeta Terra, e está sendo reformada, vai ser inaugurada, vai ser tipo assim, a nave que vai garantir a nova fronteira espacial dos seres humanos. Só que os Entrades cercam a Terra e falam, queremos essa nave do inimigo, que é de um outro inimigo dele lá, que caiu no planeta desses peão aqui que são aleatórios, civilização inferior. E eles querem a nave para eles, porque tem tecnologias ou algumas coisas que eles não têm, alguma coisa assim. E nisso eles vão lá e macetam o planeta Terra com um ataque leve, pode dizer assim, um ataque de supressão para roubar essa nave. Só que essa nave, ela se torna ativa, ela se torna ativada, que é a nave Macross. O nome do anime é o nome da nave. E a nave Macross, ela de fato é diferenciada. Não tanto por ser reformada e tal, mas ela tem alguns mecanismos ali de uma nave mais avançada. Mais avançada do que a dos Zentradi. Ela tem uma tecnologia um pouco mais, pode dizer, superior aos Zentradi. E por isso que eles querem a nave. E nisso, a Macross, ela se ativa, né? Porque ela é assim inaugurada, ela se ativa, ela tenta se defender e ela se lança no espaço. Entre aspas, se lança no espaço não, ela tenta se lançar na atmosfera terrestre. Só que no meio termo ali de defesa do território, de fuga, de conflito ali com os Zentrades que fazem um ataque surpresa, eles descobrem algumas funções na nave, incluindo que ela atira automaticamente. Quando ela atira automaticamente, ela aniquila com uma frota, um pedaço da frota dos Zentradi. E nisso ela causa, obviamente, o estopim de uma guerra. E esse tiro inicial é um tiro programado pelos caras que deram, entre aspas, jogaram a nave espacial no planeta Terra. Ou seja, eles fizeram uma armadilha ali. Isso não debate o anime inteiro. O anime fica... Essa armadilha, esse povo, essa raça inimiga dos Entrades, que eu não sei o nome deles aqui. Estou procurando, mas não sei. Acho que não vou achar. Não está no meu anime list. Vou até procurar aqui no Google para ver se eu acho. Mas acho que eu não vou achar. Versus... Acho que é o Império Galáctico. Império Galáctico. Com certeza, é o Império Galáctico. Então esse Império Galáctico, ele dá essa nave de bandeja para o planeta Terra. E aí você vai descobrindo, conforme essa nave se ativa, e ela tenta fazer uma dobra espacial dentro da atmosfera terrestre, e quando ela tenta fazer essa dobra espacial, é surreal, porque ela consegue fazer uma dobra espacial dentro do planeta terrestre, e quando ela faz isso, dá merda. Muita merda. Enquanto eles estão cercados, o planeta está cercado pelos Entrades, os Entrades eles não querem eliminar os humanos, eles só estão ali com um objetivo muito pontual. E o general deles é um cara que é razoável, pode dizer assim, que é chamado de Britai, o general Britai, que é da frota que está avançando em cima do planeta. Ele é muito razoável mesmo. E qual a lógica? Quando a nave ataca a tropa dos Zentradi, ataca a tropa do Britai, oferece muitos danos à tropa dele. E depois ela tenta fugir para não prejudicar a ilha onde ela está, que ela está numa ilha, né, uma ilha de inauguração e tal, para ela ser um tipo de cabo canaveral para se lançar para o espaço e tal, ela estava numa ilha. Quando ela faz a dobra, ela cria um vórtice de dobra que engloba um território muito maior do que a nave, e a nave é gigantesca. Esse território maior do que a nave é a ilha inteira. Ela engloba a ilha inteira e teletransporta junto da dobra, na velocidade da luz, a nave inteira. Teletransporta, entra em buraco de minhoca, a nave inteira junto com a ilha inteira. E eles queriam ir para trás da Lua, né, para ter uma posição estratégica ali de defesa, de guerra, para não sacrificar as pessoas, só que eles erram o cálculo por algum motivo. E eles não vão para trás da Lua da Terra, eles vão parar em Plutão. Eles vão parar nos confins do Sistema Solar. E levam a ilha inteira junto. Aí é foda, porque a ilha inteira está no vácuo, no espaço, vagando. Só que a nave percebe que levou a ilha inteira.
como eles estavam em bunkers subterrâneos, o macete por causa do ataque militar, né? Tinha bunkers ali na ilha, e eles não morreram, eles ficaram dentro dos bunkers. E a Macross resgata a frota de navios, os bunkers subterrâneos e as pessoas para dentro da Macross. Isso é fenomenal por quê? Porque a Macross, no meio do nada, em Plutão, sem o motor de dobra, que o motor de dobra vai pro saco, eles perdem o motor de dobra, vagando a velocidade sei lá, velocidade de... Como é que é? Eu não sei como é que você está na velocidade normal, assim, de calmaria de navio. A velocidade máxima de viagem, né? Pelo espaço, logicamente que não velocidade rápida, né? Porque é bem lento. Não em completa incomunicação com a Terra, porque está muito longe. Isolada e sozinha no meio do espaço. Uma nave um tanto ainda desconhecida, né? Sem ter todos os manejos dela. E é isso que é o central do anime. É a nave Macross se tornando uma cidade, um país, entre aspas, com os habitantes dessa ilha. E tem os personagens internos que eu já falo deles também, que são os personagens do Macross. Mas essa premissa é interessante. E aí, qual é a lógica do anime? É a volta da Macross para o planeta Terra, um enfrentamento constante em relação aos Zentradi, que vão caçar a nave no sistema solar inteiro, em Saturno, em Marte. Eles ficam lutando o tempo inteiro, só que eles não querem destruir a nave, eles querem conquistar a nave. Então eles pegam leve com a nave, e a nave se defende. E aí eles vão criando tecnologias, habilidades, utilização do reator da nave, conseguem criar um campo de força parcial, bem parcial mesmo, para conseguir entrar em combate com os ataques constantes das tropas dos Zentrades. E metade do anime, ou quase metade do anime, é a volta da nave para o planeta Terra, que é a jornada de redenção e sobrevivência, é uma aventura de sobrevivência no espaço, para voltar para casa e trazer a ilha inteira para casa. E depois tem tanta coisa tão complexa nesse anime, porque ele é tão rico, cara, ele é tão rico, tem uns debates muito legais. Quando eles chegam no planeta Terra, depois de vários conflitos, vários mini-arcos de personagem, que eu já falo um pouco deles, mas várias situações extremamente interessantes, como formação de piloto, como criação de uma cidade, como criação de uma cultura interna dentro da Macross, como o sequestro dos personagens, eles entrando de reféns, né? Sequestrados pelos próprios Zentrades, a descoberta da tecnologia alienígena, a descoberta da interferência da tecnologia humana, da cultura humana em relação à cultura alienígena, e o quanto a cultura humana, que é chamada de protocultura no anime, tem um poder surreal de aniquilar o psicológico e o mental dos inimigos. Tem uma outra coisa importante também, que eles são pequenininhos, né? Os Zentradi, eles são gigantes de pelo menos 10 vezes o tamanho de um humano normal, só que eles são iguais aos humanos. E os humanos, eles têm o tamanho humano normal e são chamados de microclones, alguma coisa assim. Porque eles são pequenos em relação aos Zentrades. Quem chama eles de microclones são os Zentrades. Os Zentrades têm a tecnologia de diminuir o tamanho. Eles têm uma máquina lá que eles podem se encolher. Que é a máquina de, sei lá, de diminuição da massa corpórea. Então, aqueles caras de 20 metros, sei lá, de gigantões, podem se tornar pessoas de 1,5 metro normais, humanos normais. Então, os soldados dos Zentradi, eles são gigantes. Se eu não me engano, a Macross do Império Galáctico, ela tem uma estrutura que comporta pessoas gigantes também. E aí que tá, eu suponho que o Império Galáctico também tem uma estatura, uma densidade corporal muito maior do que a de um humano. E qual a lógica disso? A lógica disso que se descobre no decorrer do anime, que os miclones, eles podem ser descendentes, ou os Zentrades descenderem dos miclones. E a Terra ser apenas uma das sementes no universo da civilização humana. Uma das civilizações que propagou, se prosperou. Não é explicado digamos, a antropologia do anime, que é as gerações antigas, como surgiu a humanidade, essas coisas não é explicado. Fica para os próximos possíveis desdobramentos, porque Macross é uma franquia. E não sei a qualidade dos outros animes ainda que eu não vi. Mas é muito interessante essa parte dos miclones, porque fica todo um panorama de miticalidade péssima, né? De história antiga, de possibilidade de origem dos humanos. Qual que surgiu primeiro, os Zentrades ou os humanos? Aparentemente, os humanos surgiram primeiro. Os Zentrades, eles tinham cultura que nem os humanos e tinham o tamanho dos humanos. Se gigantificaram, por algum motivo, para se tornarem melhores militares, se tornaram gigantes para se tornarem melhores guerreiros. Perderam a cultura e se tornaram apenas bestas de guerra, pode dizer assim. E nisso, quando eles se voltam para uma cultura que é uma cultura de relação humana, de homem e mulher, de relação de produtos musicais, culturais, produtos artísticos, que eles não têm. Eles são pessoas determinadas para a guerra. Eles são estritamente militares. É como se você vivesse num quartel-general a vida inteira.
Isso é a civilização inteira dos Zentradi. E os seres humanos não, eles têm civis. Zentradi não tem civil. Zentradi é todo mundo militar. E as mulheres e os homens vivem separados. E como é que eles reproduzem? Eu não sei. Não me pergunte, que não explica no anime. Porque eles não têm contato humano, eles não têm contato afetivo. Eles não sabem o que é tocar um no outro. Eles não têm nada disso. Eles são quase... Como é que pessoas que nunca têm relação sexual? Não lembro o nome disso. Não lembro, é um termo aí que você usa para pessoas que não têm relação sexual a vida inteira. Não lembro o nome agora. Mas os Zentradi é isso. É militar por vida e por função e por existência. E os humanos não. Os humanos têm cultura, têm um monte de coisa, têm civil, têm tecnologias das mais diversas, criatividade. Os Zentradi não. A criatividade deles é voltada para a destruição alheia. Eles são aniquiladores por profissão. Isso é muito legal, por quê? Porque quando os humanos são sequestrados e eles apresentam a protocultura para os Zentradi, por sem querer, né? Eles abalam os Zentradi, os generais Zentradi, e derrubam os generais, deixam eles todos colapsados. Isso vira uma espécie de vírus de comportamento. Por quê? Porque os Zentradi começam a querer adquirir um outro modo de vida, eles ficam curiosos. E eles voltam-se para um lado instintivo humano, de voltar a abraçar a cultura humana, a abraçar a cultura que eles não têm e que eles acham fenomenal. E as músicas que encantam corações deles, eles são seduzidos pela cultura. Literalmente seduzidos pela cultura. E nisso tem todo um esquema de arcos ali, de como isso funciona nas tropas, destrói a cadeia de comando, e eles ganham, os humanos ganham a guerra em grandíssima parte, 90% a 80%, devido à interferência cultural diversa que abala o psicológico do centro de comando e dos soldados da cadeia de comando dos Zentradi. Isso já é mais pro fim do anime. No meio pro fim, na verdade, porque tem um arco que é pós-guerra, que é um arco muito interessante. Pós-guerra entre aspas, na verdade. Porque a humanidade quase foi extinta. Spoiler. Foi interessante tudo isso. É interessante pra caramba a jornada de volta, né? Os arcos de personagens, de vários personagens legais ali. Como o Comandante Global, como o próprio Ishijou. É Ishijou o nome dele? Ishijou, o Hikaru, que é o protagonista da série. A Mimei, que é uma das protagonistas da série. A Misa Hayase, que é muito legal também. E tem uns arcos legais que é do Maximilian, que é um asa, um piloto genial. Tem o arco da Cláudia, o arco do Fokker, o Roy e a Cláudia, que são... O Roy ele é um piloto veterano, amigo do Hikaru, e o Hikaru é um piloto civil. Ele é um cara de boas que aprendeu a pilotar, amigo do Roy e tal. Ele é pego nesse conflito da ilha, ele acaba ficando na Macross, e ele acaba se tornando militar e se voluntariando para ser um defensor da cidade no espaço, né, da cidade nave Macross. E o Roy é o veterano dele, o grande professor. E o Roy tem um lance com a Cláudia, tem um arco dos dois que é magnífico, um arco de relacionamento dos dois, porque eles são de fato um casal. E tem o arco do Hikaru com a Mimei, que é uma menina que trabalha inicialmente no restaurante de atendente, restaurante chinês. Eu não sei se ela é chinesa, mas ela trabalha no restaurante chinês e tal. Só que o restaurante é da ilha, que vai pro espaço, literalmente. E ela acaba morando numa Macross. Só que quando ela começa a morar numa Macross, ela faz uma carreira nova numa Macross, que é a carreira de cantora. E a Mimei é central, porque ela é cantora de verdade. E ela faz ali uma espécie de idol. Ela virou uma idol dentro da nave, dentro do país Macross. E ela tem as músicas dela. As músicas fofinhas, tá? As músicas de pop, né? Isso é fenomenal, por quê? Porque as músicas são transmitidas e propagadas para os Zentrades. E os Zentrades, ao ouvirem a música, que é a cultura, que é a protocultura, colapsam, porque eles ficam apaixonados pela sonoridade, pela melodia. Mesmo não falando a mesma língua humana, eles ainda são humanos em DNA. Em coração eles são humanos, em DNA também, porque é muito parecido o DNA humano. Um Zentradi pode reproduzir com o humano, tanto é que o Maximilian, que é o as dos melhores pilotos, o melhor piloto humano, ele é primeiramente um cadete subalterno ao Hikaru, que vira um comandante de pelotão. Esse cadete se mostra mais apto que qualquer outro, ele é o melhor piloto ever, e ele acaba batendo de frente com a Mila. A Mila é a melhor piloto dos Zentrades. A melhor piloto as dos pilotos, que é uma Zentradi feminina, da tropa feminina, da nave feminina, e ela é a melhor das pilotos. E ela entra em conflito com ele, mas depois esse conflito vira um relacionamento. É um relacionamento um pouco bizarro, meio nas coxas, meio surreal, mas que vira de fato um casamento. E o Max casa com a Mila e tem filhos com ela. Só que ela já como miclone, né? Como ela diminui de tamanho, porque eles têm a máquina de transformação de gigantes em
em pessoas pequenas, porque senão não teria como, né? Porque ela teria 20 metros, não teria nem como ter nenhum tipo de relação normal, né? Porque não dá, literalmente. Então o ponto é, quando os Zentradi se miclonam e vão de espiões na nave da Macross, porque eles se infiltram na nave, eles são corrompidos pela cultura. E eles trazem essa cultura que eles adquiriram na Macross como espiões para a nave original da frota deles, que é a nave comandada pelo... Como é que é o nome dele mesmo? Pelo Britai, o General Britai. E nisso vira um efeito em cadeia. E tudo se torna uma bola de neve e a corrupção da cultura humana como um vírus infectando os Zentrades destrói com a guerra. Entre aspas, né? Vai gradativamente destruindo com todo o sistema de vida e de moral, pode dizer assim, enfim, a vida e a civilização dos Zentrades militares daquela situação ali, daquela tropa específica do Britai. Vai colapsando. E quando eles chegam na Terra, para o arco de redenção, assim, eles já meio que estão praticamente ganhando o pelotão inteiro dos Zentradi. Um cara também que é um cara importante, que é o Kanzin, e os outros personagens aqui, eles são meio neutros, eles não têm mais a vontade de atacar. Tanto que eles nem queriam dominar a Macross, eles nem queriam aniquilar a existência humana, eles queriam demonar a Macross, eles não queriam destruir a Macross, eles não queriam aniquilar a existência humana, eles não atacaram o planeta Terra até um certo ponto. Mas chega num ponto da história que a Macross volta pra Terra e tal, e aí tem aquele esquema deles ainda estarem atacando a Terra. E aí, falando um pouco do que acontece depois, o General Maior, que é o general, digamos, dos segmentos galácticos ali, das forças de Zentradi, ele força, ele vê que a cultura está corrompendo os Zentradi, vê que está como um vírus se propagando, e ele manda aniquilar o planeta. E aniquila. Não só manda, como aniquila. A única coisa que sobra no planeta Terra, a única civilização, o único sobrevivente que sobra no planeta Terra, nesse arco específico, que é o arco do fim, é a nave Macross, que estava no espaço defendendo em guerra contra os Zentrades o planeta. Só que nesse que eles aniquilam o planeta Terra, a própria base, digamos, estelar desse grande general dos Zentrades, por uma estratégia muito bem feita da tropa da Macross, consegue derrubar a cadeia de comando e destruir completamente com todo o quartel deles. E as únicas naves que sobram são as naves do Britai. E as naves do Britai são aqueles que já estão contaminados pela cultura. Então, aquele segmento galáctico caiu e perdeu. Então, os Zentrades daquele segmento perderam a guerra. Só que os humanos entraram em apocalipse, porque a Terra foi varrida e aniquilada. E é brutalíssimo o Macross. Tem mortes assim a rodo, é muito sanguinário, é muito anos 80 nesse sentido. Só que ele não é brutalíssimo dramático, não tem drama, ele é seco, ele vai e mata e já era, tal, acabou, aconteceu, é racional, é muito pragmático o anime. Isso é interessante. E aí tem os arcos, o arco da Mimei, que é o arco dela se tornar cantora. Vou passar pra vocês a gravação da tela, pra vocês verem algumas coisas. Nossa, já deu 23 minutos isso aqui. Eu estou apaixonado por Macross, eu gostei muito da série. Mas tem o arco da Mimei cantando, da profissão dela, e o pós-arco também, pós esse desfecho onde se aniquilam mutuamente o exército e a cadeia de comando dos Zentradi e o planeta Terra vai pro saco, eles terraformam a Terra, aí voltam a Macross pra Terra toda debilitada, a nave, e tem o arco do relacionamento afetivo do Hikaru com a Missa e com a Mimei, porque tem um triângulo amoroso muito interessante aqui em Macross. E é muito bem feito. É muito legal o drama do Hikaru, porque como ele se envolveu com a Missa, e a Missa é adolescente, ela começa no anime com 16 anos, se não me engano. E ela é toda confusa, toda bagunçada mesmo. Ela não tem uma maturidade, ela é imatura, ela é infantil, e ela é bobinha. E ela dá um monte de pé na bunda do Hikaru. E o Hikaru fica todo lascado com ela. O tempo inteiro. E tem o primo dela, que é o cara, que eu vou ver o nome dele aqui. O primo da Mimei. Nem tá aqui o nome dele. E deixa eu ver se ele tá aqui o nome do cara. Ah, não, é aqui, mas pra cá. Primo da Mimei, cadê o primo dela? Nossa, nem puseram o nome do cara aqui. É o Kaijin, é o Kaijin. Kaifun. Lin Kaifun. O Lin Kaifun é um artista marcial pacifista, que é o primo da Mimei, e ele meio que gosta dela, entre aspas, e ele é anti-militar, anti-guerra. O arco dele é meio ruim, tá? O Kaifun é bem mal utilizado no anime. Mas, mesmo assim, ele interfere muito nos sentimentos da Mimei em relação ao Hikaru.
E o Hikaru não consegue efetivar a relação com ela. E tem a Misa, que é o personagem fenomenal. Fenomenal. A Misa é muito legal. Ela é militar, filha de general, que é meio que a tática, né? Estrategista, meio que a... Como é que fazer? A pessoa que fica ali como é que é o nome? Da ponte, né? Ponte da nave, que fica coordenando a equipe inteira. E tem o grande capitão, que é o cara... Que é o global, né? O Bruno Global. Que é o cara que é o grande... sábio na nave. Ele é o grande sábio, o grande comandante, mas quem faz as partes táticas, as partes estratégicas é a Misa. Não é grande coisa no anime essas partes, mas é bem legal. Então, em geral, assim, eu acho um bom desenvolvimento. Então é bem legal o arco de triângulo amoroso da Misa com o Hikaru, junto a Mimei. E o quanto a Misa acaba se apaixonando pelo Hikaru sem querer. A Misa é bem mais velha que ele. Uns 10 anos mais velha que ele. E ela tem todo um arco de drama de ela ter perdido o amor da vida dela numa missão em Marte. Ele era um explorador, um aventureiro. Foi para uma missão em Marte que não deu certo. Tem uma colônia em Marte que deu errado. Ele acaba morrendo, a colônia acaba fracassando. E ela tem todo um drama em relação a isso também. E tem todo um esquema ali da evolução dela como personagem de militar para uma pessoa mais sensível. E a relação dela com o Hikaru é muito boa. Os arcos de personagem em Macross são muito interessantes. Principalmente o arco do Hikaru, da Mimei e o arco da Misa. São os 3 personagens protagonistas com os arcos mais bem definidos e arcos bem legais. Mas, claro, o arco do Fokker e da Cláudia são ótimos também, que são os arcos secundários muito bons. E tirando os outros Macross aqui, que tá tudo entrando aqui de penetra, né? Mas, enfim, esse arco do Triângulo Amoroso, que é o momento onde a Terra está se reconstruindo e aqueles que eram os entrados remanescentes da tropa do Britai se mixam aos humanos, alguns se encolhem, outros não, e se misturam em uma civilização conjunta. Só que os Entrade, por ter uma cultura de guerra muito forte, e principalmente levados e controlados ou direcionados pelo Quan Yin e por outros Entrades violentos, eles visam destruição, eles visam vencer a guerra, visam arrumar uma nave, dominar o espaço novamente e voltar para a civilização deles, que eles estão ilhados ali, né? Porque todas as naves estão destruídas praticamente. Tirando a nave do Britai, que é uma nave de defesa da Terra, né? Que ela fica sempre no sistema solar, ali orbitando o planeta. E também tem uma missão que o Britai, combina com o Global. Eles vão sequestrar uma fábrica dos Entrades, uma fábrica estratégica, fábrica de naves. Para que eles vão sequestrar uma fábrica de naves? Para proteger, pelo menos um pouco, a existência humana do colapso completo, porque ela está ameaçada pelos 2 reinos, que é o Império Galáctico e os Entrades. Então, a qualquer momento, eles podem ser genocidados e aniquilados. A Terra, de 99% da população, sobrou 1%. Eles já foram genocidados. Toda a cultura do planeta foi varrida por terra. Não existe mais planeta Terra. Eles estão se misturando com os Entrades remanescentes e criando uma nova civilização, resgatando o que dá para resgatar, reconstruindo o que dá para reconstruir e criando uma espécie de tentativa de sobrevivência junto a esse contexto extremamente desastroso. Claro que não é tão verossímil assim o anime, porque se fosse verossímil de verdade, eles não conseguiriam morar no planeta depois do planeta ter sido arrasado. O planeta teria um clima completamente diferente, toda a biodiversidade e a vida no planeta foi varrida, não só a humana, mas de todos os outros seres vivos, não sobrou nada no planeta Terra. Foi um colapso completo. Os únicos habitantes que sobraram foram os 30, 40 mil ali que moravam na Macross. E por que esses 30, 40 mil moravam na Macross? Tem um motivo também, tem um arco militar, onde as pessoas que voltam como refugiados na Macross são dadas como mortas, como se eles não existissem mais. A ilha inteira desapareceu e foi dada como morta. Então eles não foram aceitos em país nenhum, em nenhum asilo, nem tiveram nenhum asilo. Quando eles vão conseguir um asilo, acontece um colapso ali, um conflito entre os Entrades e a Macross perde o controle e sem querer aniquila uma cidade inteira. Genocida uma cidade inteira e nessa explosão eles perdem a capacidade de levar esses habitantes da Macross para uma cidade, para um país que aceite eles como asilo, como refugiados. Isso é um arco legal pra caramba também, e impede que eles saiam da Macross. Eles ficam presos à nave, pelo anime inteiro. Eles literalmente se tornam habitantes da nave Macross. Aí no fim do anime a nave Macross colapsa, e eles fazem uma cidade nova no planeta Terra. A nave tá toda arrebentada, tá toda no limite assim já, porque a luta final dela contra essa batalha onde ela conseguiu dominar o centro de comando do inimigo e destruir o centro de comando do inimigo, foi muito legal. Foi muito foda, só que foi muito custosa, porque a nave
sobrou nada dela, assim, tá muito, muito arrebentada. E tem todas as tropas ali que sobreviveram. Morre muito piloto o tempo inteiro, piloto de caça, porque Macross é baseado em mecha, né? É caças que se tornam robôs. Sim, eu tô falando isso aqui aos 30 minutos do vídeo. Caraca, é mesmo, aos 30 minutos do vídeo. São caças que se tornam robôs. E esses caças que se tornam robôs é da época, né, dos anos 80 e tal. Mas é muito legal o design, né? Tipo uns F-22 da vida que viram uns robôs mecha bizarro. E morre muito piloto o tempo inteiro. Então Macross tem duas segmentações centrais. A parte militar, que é a parte de guerra diversa, guerra cósmica de ópera espacial, e a parte de pacifismo e cultura, que é representado pela música, principalmente. Por isso que os Macross da vida, que vão para lá do Macross original, sempre tem um cantor, sempre tem uma banda, sempre tem a cultura propagando com os sentimentos do coração, sempre buscando os sentimentos pacificar as relações, onde consiga harmonizar as coisas e tornar a realidade mais adequada para a civilização humana novamente. Então Macross tem muito disso, é muito forte, é muito forte. Então é sempre esse conflito entre a arte e a guerra, a arte e a destruição, as duas facetas dos seres humanos. E é isso, Macross é isso na veia, na essência. Eu acho que esse primeiro anime de 36 episódios é muito bem executado, os arcos são muito bons, eu gosto muito do arco final, pós-guerra também, eu não acho um arco de triângulo amoroso descartável, eu acho que as missões são bobinhas, é um pouco redundantes, são, Macross é redundante, Macross tem uma redundância, mas a profundidade temática dele, a profundidade de conseguir desenvolver todas as dinâmicas de filosofia, sociologia, de maneira muito shonenzinha, mas é um shonen sério, é um shonen bem maduro, é um shonen, como eu disse, um tanto quanto pragmático, e mostra a realidade das coisas. E todos os arcos de personagens, as dificuldades emocionais, os arcos de superação ou de sobrevivência mesmo, literal, são bacanas. E dá de vários personagens que morrem no meio do caminho, personagens mais secundários, como o Fokker, como um dos subordinados do Hikaru, que morre também. Trágica a morte dele, aliás, foi uma morte de fogo amigo. Foi muito foda aquela morte, foi muito triste, mas foi uma morte de fogo amigo. Tem umas outras coisas que acontecem também com os entrades também, alguns personagens entrados são legais, que se tornam habitantes humanos completamente trabalhadores, assim, que tentam sobreviver meio que como refugiados também. Tem muito refugiado entre os entrados, os humanos, que não tem profissão, não tem cultura, não tem nada. Assim, eles caem de paraquedas numa sociedade completamente outra, e por isso também que eles entram em conflito e repelem a sociedade humana, e por vezes eles buscam voltar para sua origem militar e de guerra, mesmo estando corrompidos e contaminados pela cultura. E a cultura contamina mesmo os entrades. Então, é um pouco fantasioso, mas eu acho um puta anime, um puta elaboração, é muito gostoso de ver. Cada episódio ele flui muito bem e vai desenvolvendo muito bem isso. Aí qual a lógica do finzinho do anime? O finzinho do anime é a Missa se tornando capitã de uma nave, e o Hikaru se tornando defensor da nave, né? Defensor da tropa de colonização da galáxia. A tropa de colonização da galáxia. A Missa ela vai ser uma das capitãs de uma nave nova que foi criada para colonizar outros planetas, para expandir a existência humana como sementes, para evitar a extinção da raça humana. É essa a lógica. Para não extinguir a raça humana, eles vão migrar. E esse é o fim de Macross, que dá a franquia inteira, que é o resto da franquia. E isso é interessantíssimo. Eu tô com muita vontade de ver a franquia, cara. Eu tô com muita vontade. Isso aqui é muita coisa, né? E o fórum do anime meio que dropou o anime. Acho que eles não vão continuar, não. Não pegaram a segunda temporada, não pegaram a continuação nem nada. E eu tô muito afim de ver o resto. E eu tenho o resto aqui no HD. E eu vou ver mesmo, acho, lentamente, tá? Porque eu adorei o cenário. Eu adorei essa ópera espacial. Eu acho simples, não acho? Tá que eu já vi um pouco de Macross. Quer ver qual que eu tava vendo? Era o Plus. Eu tava vendo Macross Plus, deixa eu ver. Era o Zero ou era o Plus? Não era o Plus, era o Zero. Tava vendo Macross Zero, se eu não me engano. E ele é ruinzinho. Não era o Zero também, era outro. Tava vendo um dos Macross aí. Eu não lembro qual é. Um dos variações. Ele não era bom não, cara. Era um animezinho meia boca, cara. Bem chatinho. Nem lembro qual é o dos Macross que tava vendo. O Fonsubor tava lançando, eu tava vendo. Eu comecei a ver ele antes de ver o original, né? Ele era bem ruinzinho, assim. Ele não desenvolvia, ele era enrolado.
Entretanto, Macross clássico, a primeira temporada de 36 episódios, lançada em 83, em uma obra original que consolida uma temática específica do gênero dos animes, é muito interessante mesmo. E eu recomendo demais para quem é fã de anime, para quem sei lá, ficcionado em histórias de espaçonave, histórias espaciais. Não é um Star Wars, não é um Star Trek. No entanto, tem o seu brilho e o seu valor. E não é um Gundam também, que Gundam também tem o seu brilho e o seu valor. E é uma franquia que eu acho que talvez seja bem melhor que de Macross, tá? Provavelmente a Gundam é bem melhor. No entanto, tem umas coisas bem legais em Macross, cara. Tem umas coisas bem legais. Ele é simples, é um anime singelo, é um anime pouco ambicioso, que conta uma história num momento onde os animes eles eram mais simples mesmo. Tinha um roteiro bem mastigado, com arcos de personagens bem feitos, mas também arcos bem... Os arcos dramáticos são bons, mas não são arcos tão, assim, engajados, sabe? Mas, em geral, eu acho um baita anime. Um baita anime. E por isso que eu tô dizendo que eu gostei bastante. E eu recomendo para as pessoas que quiserem ver um anime mais anos 80. Claro que a acesso ele é um pouco complicado. Tem dublagens. Aliás, a dublagem é horrível. Eu vi dublado um episódio. Essa versão que eu tenho tem uma dublagem. Elas têm alguns áudios diferenciados. Tem áudio português. 2 áudios português. Tem um dos áudios português que é o segundo aqui. Nunca, jamais vejam o áudio Robotech. Vejam o áudio desse outro aqui. Porque o áudio Robotech, ele corrompe completamente a história. A dublagem é distorcida. Não sei de onde eles pegaram. Não tem nada a ver com a história. Eles mudam tudo. E é por isso que eu gosto de dublagem original. Dublagem original respeita o plot original, o enredo original. Fora os sentimentos, outras coisas que tem a ver com a própria origem do anime, que é completamente única e não tem como ser copiada ou substituída por uma dublagem outra. Mas eles corrompem tudo mesmo, fica tudo bagunçado. Então eu não recomendo verem dublado, pelo menos nessa versão da Robotech. A outra é boa até, tá? Mas na do Robotech não vejam dublado mesmo. Se possível, vejam legendado. No entanto, o último episódio que eu vi tava com um pau lá de 1 minuto e meio. Ele dá uma cortada, então se perdeu 1 minuto e meio, então eu vi esse 1 minuto e meio dublado. Porque não tinha ele nesse aí, mas pode ver em inglês também. A legenda é ruim, tá? A legenda do Fansub é ruinzinho. Então você vai pegar uma legenda que corrompe muita informação, fica muita coisa complicada, mas dá pra entender porque o anime é simples. O anime não é um sci-fi pesadão, é um sci-fi leve, bem leve mesmo. É tranquilo. Agora, outras coisas do universo, do macroverso de Macross, é esse aqui, Macross 7 que eu tava vendo. Macross 7 é bem fraquinho, cara. Eu vou terminar um dia, mas esse aqui que eu tava vendo, Macross 7. Macross 7 é muito fraco. Mas eu gosto de Macross por enquanto, né? Como um todo, até o momento, pelo menos da primeira parte, a primeira série original, eu gosto bastante. O 7 é bem ruinzinho. Vou ver esses outros aqui, como o Plus, o Zero. Do You Remember Love é o filme do Macross, se não me engano, dessa primeira saga. Eu quero ver esse filme porque dizem que é muito bom. É o filme do Macross mesmo. Tô louco pra ver. Ele acho que continua a história de onde parou, não tenho certeza. Mas descobrirei um dia e farei review no canal também, porque eu vou fazer. E os outros que o fórum não vai acompanhar, infelizmente, eu vou ter que ver por fora no decorrer das minhas possibilidades. E baixar umas coisas que provavelmente eu não tenho. Isso aqui provavelmente eu não tenho, ou se eu acho, vou baixar. Então é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem aqui. Vou cortar a trilha de fundo. Vou cortar aqui a câmera. Vou cortar também, já está cortado. Aumentar o som aqui do fundo para gravar a tela. Cortar o microfone, deixa eu ajustar o ending do anime pra vocês. Esse é o primeiro episódio, será que tem ending? Tem ending. A ending é linda, cara. A ending é lindíssima, lindíssima. A abertura é uma coisa mais, pode dizer, Super Sentai da vida, né? Mas a ending é muito boa. E as músicas, tem muita música em Macross, porque é um anime musical. A Lin Mei, ela canta o tempo inteiro. E ela canta umas músicas geniais, assim, com umas letras muito boas, uma melodia muito pop anos 90, tá? É bobinho, mas... a trilha sonora é bacana, então os hosts, a trilha sonora em geral, né, o host de Macross é muito legal. Então tem toda essa identidade, como eu falei, a identidade cultural e a identidade militar nessa ópera espacial bizarra. Eu dei muito spoiler aqui, eu falei de arcos de personagens que eu achei interessantes, e alguns eu nem citei direito, né, ou fui muito por cima. Eu matei um monte de spoiler no anime inteiro, perdão por isso, mas é um review crítico baseado num anime que eu vi.
Se vocês tiverem curiosidade, vejam, não tenham medo por causa dos spoilers. É bom, vale a pena. Eu acho que é um anime que, por mais que você não goste de animação antiga, consegue ter um fluxo muito bom, mesmo sendo repetido, e com arcos pequenininhos e episódicos bobinhos, que ficam tendo conflitos de sobrevivência o tempo inteiro. Tem um monte de episódios de sobrevivência, de missão pra cá, missão pra lá. Elas são importantes para a história como um todo, elas forçam o desenvolvimento de arco de personagem, e elas dão uma densidade muito grande para a história como um todo no sentido de produto, tá? Então o produto Macross, a completude Macross, precisa desse tipo de historinhas bobinhas para ter um passar tempo, né? Porque é um bagulho para entreter, é um anime, né? Não é uma coisa tipo assim, hardcore, como um livro de ficção científica pesadão que toda página é importante. Não, o Macross ele tem um plot simples, ele é acessível, ele é feito para crianças e para adolescentes, mesmo sendo extremamente violento, tá? Então ele tem um público-alvo. Esse público-alvo ele tem uma cognição um pouco mais, não limitada, mas inocente. É incrível, né? Animes feitos para crianças nos anos 80 com genocídio e aniquilação da espécie humana. Anos 80. Anos 80 é assim mesmo. Então tem essa vibe também. Então ele é um anime que ele tem uma linguagem mais tranquila. E os arcos dele são tranquilos. Então isso é um pouco complicado em alguns sentidos, né? Porque ele fica meio simplista em alguns momentos. Mas as pessoas, obrigado por me ouvirem. Vou aqui cortar o áudio para o meu microfone e gravar para vocês a ending do anime. Espero que o YouTube não corte. Desculpa pelo vídeo ter ficado longuíssimo. Eu gosto mesmo de Macross, vocês perceberam. E pelo menos desse anime aqui de 36 episódios. E perdão, cara, eu exagerei aqui um pouco no tempo do vídeo. Mas tá tudo bem, né? É um anime de 36 episódios, então um vídeo mais longo não faz tanto mal assim, né? Então, até mais, galera. Gravando a ending aqui pra vocês. Falou! もう追いかけはしない君の走る影の後人は誰も走り続けるゴールはまだ見えない今日の次に何がある明日の先に何がある遥か彼方の光に向けて僕は今も走り続ける